Saúdo a todos os queridos irmãos e amigos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a este culto agora com um momento de prelúdio instrumental. Ó Senhor Deus, só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos aqui para reconhecer isso e prestar o culto que só a Ti é devido. Toma agora nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e capacita-nos a Te oferecer um culto agradável que chegue até o Teu trono de graça e glória. Esse é o desejo da Tua igreja, do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. No Salmo 145, versículos de número 1 a 7, diz o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Convido a igreja que fique de pé para que cantemos agora o hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados.
A igreja pode assentar. Vamos fazer agora uma leitura alternada do Salmo de número 51, versos de número 1 a 10. Salmo 51, versículos de números 1 a 10. Eu começarei e os irmãos lerão o versículo seguinte e assim por diante até o versículo 10. Salmo 51, versos 1 a 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Todos, a igreja. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci... Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me do meu todo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir junto minha garganta, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Teremos agora um momento de oração silenciosa em que poderemos confessar a Deus os nossos pecados. Gênesis capítulo 14, versos de número 18 a 20, diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Nós percebemos por esse texto que a prática de dar o dízimo é tão antiga quanto a época dos patriarcas, irmãos. E ela é preservada e foi preservada por Deus até hoje, porque é da vontade dele que a sua igreja sustente a sua obra, que a sua igreja é alimento do reino de Deus neste mundo. Pensando assim, com esse espírito, vamos agora ficar de pé e cantar uma música. Durante essa música, vamos estar agradecendo a Deus pelo privilégio de podermos contribuir com a sua obra. Sabemos que durante esse período não vamos poder entregar os dízimos e ofertas aqui à frente, mas ao final do culto, aquele que desejar, que tiver trazido o seu dízimo ou sua oferta, poderá fazê-lo ali perto da porta de saída, tem um gasofilácio ali, e você poderá depositar o dízimo ou a oferta. Mas nesse momento vamos cantar a Deus agradecidos por tal privilégio. Sacrifício
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Peço ao nosso irmão presbítero Carlos que faça uma oração de agradecimento pela entrega dos dízimos e ofertas. Amém. Peço à igreja que continue de pé. A palavra agora está com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu conheci um pouco mais da história da autora daquele hino que a gente conhece, o Sossegai. E é uma história muito bonita. Se os irmãos puderem depois conhecer essa história, procurem pesquisar, porque é uma história muito bonita e inspirativa. E ela descobre, num determinado momento de sua vida, que ela precisava descansar em Deus. Que seja esse o desejo do nosso coração essa noite e a nossa oração, descansar no Senhor.
Deus. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Podeis nos assentar, irmãos.
Boa noite, irmãos. Vamos poder estar aqui para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus. Damos a Ele graças porque nos permitiu já voltarmos aos cultos presenciais. Alguns irmãos andavam aí meio que ansiosos por esse momento e graças a Deus, Deus já nos permitiu isso. Que Ele possa, à medida que a segurança for suficiente a todas as pessoas, inclusive aquelas aí que nós sabemos que fazem parte do grupo de risco com relação a essa enfermidade, que em breve possamos estar aqui todos juntos para glorificar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler hoje os versos de 11 a 40, dando sequência aos textos que nós temos pregado no livro dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, segundo a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a IPB tem 240 missionários mundo afora, incluindo os do Brasil. Estamos em 40 países do nosso planeta, mas em todos os continentes a IPB se faz presente. Deus seja louvado pela vida da nossa igreja. É bom saber que nós somos uma igreja missionária. A IPB, meus irmãos, tenho sabido que ela disponibiliza aproximadamente 54% da verba que as igrejas dizimam ao Supremo Concílio para missões. Acredito que poucas igrejas fazem isso. Privilégio nosso? Não. Dever nosso. Assim a igreja deve agir. Precisamos continuar a fazer missões. A igreja precisa continuar a ser uma igreja missionária. Graças a Deus, todos os nossos missionários, aqueles que são assistidos pela IPB, eles têm aí o seu sustento e são amparados pela igreja onde quer que estejam. Mas, irmãos, Jesus, quando enviou os seus discípulos, aqueles primeiros missionários, nunca prometeu a eles vida fácil. Não. Não lhes deu nenhum item de subsistência, não disse que teriam conforto, e o consolo para eles era o seguinte: tudo o que viria a acontecer na vida deles, ao anunciarem a boa nova do reino, estava no cuidado e na providência de Deus. Bem sabemos que no tempo de Paulo, as facilidades que graças a Deus a igreja permite hoje, elas não existiam. Vamos ao texto, irmãos. Atos, capítulo 16, versículos de 11 a 40. Diz o texto: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo-a a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando-se a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que não
podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhe-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os seus vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não seja assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, fortalecendo a sua fé. Então partiram. Senhor, é a tua palavra lida. Na verdade, Pai, a gente acredita que pouco precisaríamos falar. Por isso pedimos ao teu Espírito Santo que nos direcione naquilo que o Senhor quer dizer à igreja. Fale o Senhor, não fale o homem. Queremos tão somente ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Lembra que eu falei que Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, para nenhum dos seus missionários? Irmãos, veremos hoje alguns feitos da segunda viagem missionária. Quais são os desafios de ser um missionário? Quando partiram naquela missão, aconteceram que chegaram logo à parte da Ásia Menor e na Europa. Nesse início da jornada, vemos como é importante ao cristão estar atento à direção do Espírito Santo. Nos versos 11 e 12, Paulo vai de Troade e chega logo na cidade de Filipos. Chegaram a Macedônia, que se dividia em 4 distritos. Filipos era a cidade principal, uma colônia romana localizada em locais estratégicos do império. Seus habitantes tinham os mesmos direitos dos cidadãos de Roma, até porque ali moravam muitos soldados já aposentados, assim acreditam a grande maioria dos estudiosos. Assim viviam naquela região muitas pessoas que já tinham servido a Roma. No verso 13, em Filipos, naquela cidade, ou não havia judeus que justificassem uma sinagoga, de jeito nenhum, ou a cidade não permitia a construção de um local de culto para as pessoas que eram estrangeiras. Havia, entretanto, um lugar onde um grupo de mulheres e homens judeus se reuniam. Era uma reunião informal, fora da cidade.
à beira de um rio. Os irmãos lembram do Salmo 137, quando nós pregamos as margens dos rios da Babilônia? Pois é, essa coisa se repete aqui, tal como lá. Aqui se reuniam nos lugares onde não tinham uma sinagoga. Verso 14, nós vamos ver Lídia aparecer. Ela era natural de Tiatira, era desta região famosa pela produção da tintura de púrpura, e Lídia tinha introduzido esse negócio em Filipos. Acredita que essa mulher era uma mulher temente a Deus, por isso ela estava naquele local, pois ela aceitara os elementos do judaísmo. No verso 15 você vai ver que Lídia possuía muitos recursos, não era uma pessoa simples, era uma pessoa de grandes recursos, tinha família, servos que assistiam ela, e assim a seguiram na sua fé. E também quando foi batizada Lídia, eles assim o foram. A expressão "a sua casa" incluía as crianças. A conversão de uma mulher, queridos, uma mulher gentia, passava longe dos projetos do judaísmo. Mas a partir do Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres passam a ser consideradas. Nos versos 16 a 18, vemos que a menina que aí é apresentada estava completamente endemoniada. Mas o que ela fazia é isso que chama a atenção. O que ela dizia eram consideradas palavra dos deuses. Seus donos a usavam para adivinhar o futuro e lucrar com isso. Eu trago à sua lembrança o que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 24. Lá o demônio reconhece que Jesus, ele é o Santo de Deus. Pois é, aqui também, este demônio reconhece que em Paulo e também nos seus companheiros, o poder de Jesus Cristo se faz presente. O espírito adivinhador dava lucro aos seus donos. Ela seguia a Paulo e Silas dizendo: são esses servos do Deus Altíssimo, os homens que vos anunciam o caminho da salvação. E ela fazia isso durante muitos dias. À primeira vista, meus irmãos, isso pode parecer meio que paradoxal. Como é que pode? É isso mesmo? Um demônio em apoio ao apóstolo, falando ele é servo do Deus Altíssimo? Seria possível que algo assim pudesse acontecer? Tenha certeza que não, meus irmãos. De maneira nenhuma. Veja então a importância de se estar em sintonia com Deus, em sintonia com o Pai. É só você voltar lá onde o presbítero João Marcos pregou, capítulo 13, versos de 9 a 10, e você vai ver que Paulo disse a Elimas ou Elimás, um homem possuído pelo diabo. Paulo diz o seguinte: Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele olhou e disse àquele homem: filho do diabo, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Paulo, queridos, sabia pelo discernimento do Espírito, como está escrito em 1 Coríntios 12, 10, que essa menina não falava pelo Espírito de Deus, pelo contrário. Veja como as aparências enganam, como nós somos enganados. O diabo tenta atrapalhar os que querem andar nos caminhos do Senhor. Essa era a razão pela qual ela queria ficar perto deles, ou seja, perturbar a Paulo e os que com eles estavam. Eles estavam evangelizando aquele local. Eles estavam ali querendo falar de Jesus e a intenção dela era perturbar a ação deles ali. Não é difícil de entender. E é isso que chamamos hoje de sincretismo religioso. É assim que funciona. Um dia a pessoa vai na missa, no outro dia ela está num terreiro, aí no outro ela está zen, meditação transcendental. É assim que as pessoas estão vivendo ainda hoje. Queridos, não se assustem com o que eu falei dos lá de fora. Porque infelizmente essa coisa está acontecendo no meio evangélico. É duro dizer isso. A coisa aqui não é muito diferente do nosso meio, ou no meio daqueles que se dizem evangélico. É por isso que eu prefiro me apresentar como protestante. No meio evangélico, um dia a pessoa está no monte, aí no outro dia ela está na sessão de descarrego. Saiu de lá, ela vai para o culto da prosperidade. Verdadeira loucura isso, gente.
Onde vai parar isso? Eu de verdade não sei. Como que a palavra de Deus pode ser deturpada? Se Paulo apoiasse o que essa jovem possuída dizia, nós teríamos um verdadeiro sincretismo religioso já a partir daquela época. A coisa não é muito diferente nos nossos dias, a gente precisa cuidar disso. Irmãos, quem tivesse um espírito adivinhador, ou um espírito de Piton, isso tem a ver com necromancia, com necromante, esse pessoal que tem bola de cristal e por aí vai. Como esta menina, naquela época eles eram chamados de pitonisas, adivinhadoras, elas eram sacerdotisas e consideradas inspiradas pelos oráculos. Eles entendiam que ela era uma porta-voz do deus grego Apolo. Por isso ela impressionava. Nós sabemos disso através de um texto grego antigo, secular. Esse texto diz que a menina possuía um espírito de Piton, por isso chamado pitonisa, o nome grego dado à serpente ou ao dragão mitológico que viveu nessa cidade de Pito ou Femonoi, como escreve o filósofo Eratóstenes. Essa serpente guardava o oráculo de Delfos, o deus da adivinhação. É certo que o diabo, através dela, não queria anunciar a verdade, e sim perverter a pregação de Paulo. Mas Paulo volta-se para ela e diz ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Paulo não se iludiu com a aparência do bem. Pasmem. E esse demônio não teve sucesso nos seus propósitos. Meus queridos, não se iluda com as aparências. É assim que muitos caem do cavalo. Contudo, a ação, via de regra, tem uma reação, e o resultado disso está no verso 19. Paulo e Silas não foram presos porque estavam pregando o evangelho de Jesus, não. Mas eles foram presos porque interromperam um negócio, e pelo jeito muito lucrativo. A gente chega ao verso 20 e 23 e temos aqui uma ação sobrenatural. Lembram que Paulo, a gente ouviu falar que Paulo nunca teria vida fácil? Pois é, nessa cidade não foi diferente. A lei romana permitia que os judeus praticassem sua religião, mas proibia a propagação de religiões estrangeiras entre os cidadãos romanos. Paulo e Silas não foram reconhecidos como cristãos, mas como judeus que transgrediam a lei de Roma. Mas aqui, vejam que a acusação não foi investigada. A turba se incendiou, motivada pelos donos da escrava. Os magistrados seguiram essa turba. Paulo e Silas tiveram suas roupas rasgadas e foram espancados por pregarem o evangelho. Em 2 Coríntios 11, 25, Paulo fala que sofreu esses açoites por 3 vezes, mas esse é o único registro de Lucas. Eles foram trancados no interior da cela, seus pés foram presos a troncos, que forçavam as pernas de maneira afastadas, e isso, queridos, causava uma dor tremenda. A posição por si só era dolorida. O verso 26 vai citar um grande terremoto. Isso impressiona, um grande terremoto. Sir William Ramsay diz que qualquer pessoa que tenha visto uma prisão turca não se admiraria com o efeito desse terremoto. Irmãos, esse homem, Sir William Ramsay, esse homem a todo custo queria provar que o livro de Atos datava do 2º século e que era uma farsa. Que coisa! Era tanta a sua obsessão que ele viajou para a Ásia Menor, para o local em que Lucas descreve no livro de Atos. Ele foi para lá. Ele queria provar que esse livro era uma farsa. Era tanta a sua obsessão que ele não se conteve. Ele foi às terras das viagens missionárias de Paulo com a intenção de atestar que os seus pressupostos estavam certos, porém todas as suas pesquisas arqueológicas mostraram o contrário. Por fim, ele afirma que a obra de Lucas é extremamente precisa
quando se refere aos costumes e aos lugares e aos personagens do primeiro século. É fantástico ouvir isso de um homem cético. Ele considerou, por fim, o livro de Atos uma autoridade em antiguidade sobre o povo da Ásia Menor e muito útil nas escavações mais difíceis que ele fez com relação à arqueologia. Para Sharon White, professor na Universidade de Oxford, um dos maiores eruditos em história romana, a confirmação da historicidade de Atos, ela é abundante, e qualquer tentativa de negá-la é um absurdo. O fato, meus queridos, que mesmo diante da comprovação desses homens sobre os fatos acontecidos, é que esse terremoto de fato aconteceu. As portas foram escancaradas, e os troncos soltos da parede. A região, meus irmãos, para quem não sabe, é a atual Turquia. E Turquia se localiza justamente em cima de uma falha geológica. Meus irmãos, todos nós sabemos que quando as placas tectônicas se movem, um terremoto é um fato. Amém? Isso é fato. Quando elas se movem, o terremoto acontece. E queridos, o que me chama a atenção aqui, não é que as cadeias caíram pelo terremoto, não. As cadeias caíram pelo milagre que Deus operou naquele local. É assim, irmãos, Deus usa o sobrenatural para surpreender o homem de maneira natural. E é isso que nos espanta. Quando o carcereiro despertou e vê as portas das prisões abertas, imaginou que os prisioneiros tivessem fugido. Isso não lhes parece um pouco estranho? Pensa bem, como assim? Como é que o carcereiro despertou do sono? Ao que parece, o terremoto foi grande, mas ele não ouviu nada. Será que ele não foi atingido pelo terremoto como foi aquela cadeia? Irmãos, a gente ouviu um pouco disso na escola dominical hoje. Existem coisas que você não adianta buscar uma explicação lógica. Ou você crê, ou você não crê. É assim. O terremoto abalou as estruturas da prisão, tirou as cadeias de Paulo e Silas, e o carcereiro continuou dormindo. Que coisa, impressiona isso. Aquele carcereiro tomaria essa atitude para tirar a sua vida. A única coisa que ele via como possível era se suicidar. Verso 28, meus queridos, a gente vai perceber que Paulo e Silas oravam próximo à meia-noite, em meio à escuridão. Paulo era um grande conhecedor da cultura dessa cidade. Imagina o que ele iria fazer. Ele sabia que o carcereiro, a tendência dele era se suicidar, porque ele tinha que dar conta dos prisioneiros. E a sua exclamação, talvez quando visse o vulto do carcereiro, foi a seguinte: não te faças mal algum. Ouviu isso, meu querido? Não te faças mal algum. Estamos aqui, disse Paulo. Pense bem, qualquer prisioneiro poderia tirar vantagem disso, mas para Paulo, todo o acontecido apresentava uma chance de levar a salvação a uma pessoa que Deus alcançaria pela sua graça. No momento do seu desespero humano, deveras preocupado com a fuga dos prisioneiros, o temor o atinge e ele pensou na morte. Deus age assim, irmãos, quando menos esperamos. Quando o homem pensa que é o fim, recebe o presente que lhe oferta a vida eterna. Quantos hoje, em meio a essa pandemia, vivem com medo da morte? Talvez alguém tenha sugerido que melhor lhe seria morrer quando infectado. Irmãos, não importa o tamanho da maldade, muito menos a dor ou o sofrimento que venhamos a passar, tenha sempre em mente uma coisa: em meio ao caos, em meio à possibilidade da morte, Deus salva, além de você, toda a sua família. Amém? Glória a Deus por isso. É Deus que age. É Ele que age no impossível, é Ele que age no desejo da morte, é Ele que age em meio à febre, em meio à dor, em meio à pandemia, em meio ao vírus. Deus é soberano sobre isso, queridos. Deus salva toda a sua família. Está difícil?
A salvação pertence a Deus. Não tem mais jeito, acredite. Deus leva a vida a quem anda pensando na morte. No verso 30 surge a questão de como o carcereiro pergunta sobre a salvação. Teria ele ouvido Paulo e Silas pregar? Ou foi ao ouvir a adivinha, aquela menina declarar que eles eram servos do Deus Altíssimo? Talvez tenha se impactado com a conta que ele tinha que prestar aos magistrados. Sabia ele ainda das acusações pela qual foram presos, visto que foram publicamente açoitados. E isso por ordem dos magistrados. Perto, por certo, ele viu a expulsão do demônio daquela menina e a fúria com que os seus senhores ficaram. Eu penso que esse guarda não se impressionou com nada do que ele tinha visto, até que o forte terremoto agitasse o lugar e em meio ao seu desespero, algo divino preenche o ambiente e a graça alcança aquela vida. Muita coisa agora fica clara, perto do que antes não tinha provocado efeito algum. Agora a fala da pitonisa que disse, esses homens são servos do Deus Altíssimo, soa diferente aos seus ouvidos, e a revolta do povo não tem mais o mesmo significado para aquele homem. E deslumbrado pergunta, senhores, o que é que eu devo saber? Senhores, o que é que eu preciso? Que atitude eu devo tomar para ser salvo? Qualquer um que tivesse próximo a ele iria ficar espantado. Mas não se espante, meu irmão, esse é o clamor de todo pecador que anda longe e que fora alcançado pela graça salvadora. E é assim que o Espírito Santo lhe abre o coração. Toda vez que o Espírito Santo abre o coração de alguém para receber a palavra de Deus, essa atitude é ato contínuo. É certo que cada caso tem um caso, mas assim grita a alma que almeja por salvação, que quer ouvir do Salvador. Por certo o Espírito Santo o incomodara e prestes a entrar na eternidade sem ter sido alcançado pela graça, não lhe faça mal algum. Foi isso que ele ouviu. Ecoa aos seus ouvidos como a voz de conforto e suave que só o Espírito Santo provoca na alma. E Deus oferece a ele a salvação. Jesus entra no seu coração e consola a alma do pecador. É assim, queridos. É assim para você, meu amigo, que ainda não tem Cristo como seu Salvador. Talvez você que nos ouve pela internet. Não importa o quanto o seu pecado o afete. Não importa o quanto você andou longe de Jesus. Não importa o quanto você esteja preso pelo pecado. Não lhe faça mal algum. Jesus te liberta, Ele transforma, Ele te salva, Ele salva você e salva toda a sua família. O pecado escraviza tal como a menina, mas ao nome de Jesus a liberdade é possível. É assim, irmãos. Enquanto a mentira escraviza, a verdade em Jesus liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em meio a tudo isso, graças a Deus, que o Espírito alcançou, e ele foi batizado com toda a sua família. Os arminianos querem acreditar que aqui não tinha menino, ok, pode ser que numa situação ou outra não tinha, mas a gente vai ver que é muita família que está sendo salvo. É impossível que em todas elas, em nenhuma existisse uma criança para ser batizada. Não é defender a teoria. Irmãos, um carcereiro romano podia tratar os seus prisioneiros como desejasse, desde que ele apresentasse os prisioneiros quando fosse solicitado. Por isso, depois do ocorrido, esse carcereiro os recebe em sua casa como os seus hóspedes. Os versos 35 a 37 retratam que pela manhã os magistrados decidem soltar os prisioneiros e deram a ordem. Mas como os cidadãos romanos são imunes a certas formas de castigo, Paulo conclama os seus direitos de cidadão, que foram violados. Lembram que eu falei? Não teve nenhum tribunal. Não.
Ali não teve tribunal. E Paulo conclama isso. Isso não foi uma atitude vingativa de Paulo, como alguns querem defender. Não, queridos. Mas Paulo estava pensando em beneficiar a comunidade cristã daquele local. Versos 38 e 39. Os chefes da cidade se preocupam com a conduta imprópria que eles tiveram e eles pedem desculpa. E eles sabiam que não podiam expulsar da cidade esses cidadãos romanos. E agem assim. Eles pedem de maneira pacífica para que Paulo e Silas se afastem com os seus da cidade, porque, na verdade, eles imploram por essa partida, para apaziguar os ânimos do povo. Os missionários aceitam o pedido de desculpa, e depois de visitarem os crentes na casa de Lídia, fortalecendo-lhes a fé, partiram. Timóteo acompanhou Paulo e Silas, mas Lucas permanece em Filipos. Tudo isso nós vemos, queridos, para destacar para vocês algumas lições. A primeira delas diz o seguinte: em Deus, o seu trabalho não é vão. Em Deus, meu irmão, o seu trabalho não é vão. De maneira nenhuma. Lembram lá no verso 9 que Paulo viu um homem da Macedônia lhe pedir ajuda? Versículo 9 do capítulo 16. A visão desse macedônio, queridos, era um grito inconsciente de uma terra que tinha o anseio de ouvir pela salvação em Jesus Cristo. Nessa época, aproximadamente 70 milhões de pessoas pertenciam ao Império de Roma. Roma governava sobre 20% da população do mundo. Fica a dica para você, meu irmão. Quando você se deparar com um pedido de socorro, um socorro que vem lá do fundo da alma, socorra o necessitado. Não fique estático nem parado. Meu irmão, quando você caminha por aí, se você perceber um semblante clamando por misericórdia, com um pedido de ajuda escrito na testa, porque tem gente que é claro que ela quer uma palavra de socorro, uma palavra de misericórdia. Ao ver alguém com o clamor por graça preso na garganta, primeiro você ora. Faça como Paulo e Silas. Peça a direção de Deus e tome uma atitude cristã. Se deixarem você falar, abra a sua boca, clame como Paulo clamou ao carcereiro. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Jesus, queridos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele, o seu trabalho não é vão. Segunda lição, Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. Muitas pessoas estavam à beira do rio. Muita gente ali, talvez, ouvindo os judeus nas suas orações. Paulo chega e prega a palavra de Deus. Nós vamos saber que houveram várias conversões por aquelas bandas, mas Lucas destaca apenas 3. O primeiro é para as mulheres. Logo no início da jornada, ele encontra um pequeno grupo de mulheres, reunidas à beira de um rio, e uma delas se tornou a primeira cristã. Versos 11 a 15. Irmãos, ela era mulher, gentia e comerciante. Isso era o cúmulo do absurdo. Como assim? Deus acolher e salvar uma mulher? Pois é, mesmo religiosa, ela devia ter um grito de socorro entalado na garganta. Lídia recebeu a palavra, Deus a socorreu, abriu seu coração e ela creu. Queridos, um homem se tornar cristão era quase que comum já, mesmo naquela época. Mas a ênfase desse texto é para uma mulher. No reino de Jesus Cristo, a mulher tem importância. Ela se torna uma cooperadora do Evangelho já a partir daquele instante. Talvez a precursora do Evangelho na Europa. Se Paulo tivesse se preocupado com a aparência da mulher, não teria pregado o Evangelho. Se tivesse olhado para o local onde estavam, a salvação não aconteceria. Não estavam numa sinagoga, e sim próximos a um rio. Isso me ensina que templo não é a solução. Templo é importante, sim, mas não é a solução. Templo não é aquilo que é
de uma condição sine qua non. O que faz a diferença, o que fez a diferença, foi que eles não olharam para a aparência. Atentaram ao pedido de ajuda da alma. Deus agiu e abriu o seu coração. Ela creu em Jesus Cristo e foi presenteada pela graça que salva. Irmãos, Deus salva quem Ele quer. Que fique claro isso para nós. Terceira lição: tenha cuidado com as aparências. A segunda pessoa que de maneira inusitada aceitou a mensagem da salvação foi uma jovem possessa e escrava. Sua conversão culminou na prisão de Paulo e Silas, além do que receberam muitos açoites. Essa escrava, pela claridade do texto, queria confundir e criar um sincretismo religioso, como em muitos outros lugares vemos ainda hoje. Por ela, o nome do nosso Senhor não seria pregado com a devida devoção, mas ao nome de Jesus os demônios se dobram. Nesse caso, não foi uma simples libertação demoníaca, foi acima de tudo uma defesa do Evangelho, uma verdadeira apologética ao que Cristo nos conclama. Ser uma testemunha, irmãos, é ser sábio mediante as aparências enganosas. Não são poucos os que desejam viver um cristianismo de mera aparência. Meu irmão, tente viajar na história. Ela era menina e escrava. Pessoas nessa situação, segundo a lei, eram menosprezadas ou devedoras e tinham que pagar. Alegro-me ao ver a ação da palavra e do nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Pela palavra, a menina não só é liberta, como é alcançada pela salvação em Jesus. O prejuízo dos seus donos os levou a maltratar os mensageiros, e eles sofreram pelo nome de Jesus. Mas quanto mais sofriam, mais a fé era fortalecida. Por isso, tenha cuidado com as aparências. Elas podem te enganar muito. Quarto, Deus quebra até mesmo um coração de pedra. A terceira pessoa, o carcereiro, tudo indica que era um romano, cético quanto aos seus feitos realizados por Paulo e Silas, emoção zero quanto ao que presenciara. A rigidez do soldado em nada se modifica. E a pergunta que surge da sua boca, em meio ao espanto daquele momento, tem uma resposta simples, breve e precisa. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Atos 16, 31. Esta mensagem é curta, mas com um teor de significados infinitos. Ela é útil, pois te dá esperança. Ela é sábia, pois diz o que você deve fazer. Ela é carregada de esperança, pois cria expectativa no coração. É a expectativa de ter uma família inserida no mesmo propósito. Ela é a mesma mensagem pregada ao longo dos séculos, e ela deve ser compartilhada. Ela transforma o seu interior. Meus irmãos, quando o sobrenatural de Deus age no natural, vemos a conversão de um homem gentil e cético. E a conversão desse carcereiro é a confirmação de que o Evangelho já tinha ultrapassado as fronteiras do judaísmo. E se algo em Filipos marcou a dissonância da nova fé em Jesus, no confronto direto com a antiga fé na lei mosaica, foi a de que o cristianismo insere nos seus arraiais pessoas de todas as tribos, povos e raças. Em meio ao alarde de uma destruição, Deus abre um coração de dura cerviz, salva o carcereiro e ainda o convida a cuidar da sua família. Isso me ensina o quanto eu preciso cuidar da minha casa. O inferno sabe que se desestruturar a família, ele ganha terreno na igreja. Ele busca constantemente, por isso, escravizar as pessoas com o pecado. Faz isso para que aparentem uma falsa religiosidade, mas que no fundo essas pessoas precisam mesmo é de libertação. Deus está atento a tudo o que se passa com seus filhos, seja à meia-noite ou ao meio-dia. Por isso, tal como Paulo e Silas, em qualquer situação ou lugar, não cesse de orar e adorar. Deus pode mandar um terremoto para mudar a sua história. Ele mudou a vida do chefe da guarda. Pela manhã tudo se fez novo. O amanhã surge cheio de esperança, cheio de novas possibilidades. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Não se preocupe com os que te fazem mal. Eles terão que se ver com o seu cuidador. Mateus 18:6. Quem mexe com você vai se explicar com ele. Viva como adorador. Saiba que o seu Redentor vive. Peça para Deus incomodar o seu coração com o clamor dos perdidos. A jovem, com a alma em alto desespero
que em seu inconsciente pede ajuda e clama ao Deus Altíssimo, e Deus, na sua infinita graça, a livra da escravidão. Em meio à religiosidade, Lídia tem o coração aberto e a graça alcança. O carcereiro clama e Deus vai além. Ao abrir o seu coração, toda a sua família é alcançada. Ao clamor do macedônio, esses foram alcançados pela salvação em Jesus Cristo. Aprendo aqui que se você não puder ir, ao menos contribua. Existem diversas maneiras de ajudar os campos missionários. Você pode contribuir financeiramente, pode orar pelos missionários, para que eles não cessem de evangelizar. Vivemos um dia difícil, um tempo muito ruim. O mundo clama por um milagre, clama por socorro, clama por misericórdia. Esse vírus, meus irmãos, não tem a cara, ele não tem cor, ele não escolhe raça ou religião. Simplesmente te contamina e te atordoa. Isso quando não te elimina ou elimina aqueles que atinge. Urge falar de Jesus e do amor de Deus. Evangelizar é a melhor ajuda que podemos dar a um mundo contaminado pelo vírus e pelo pecado. Diante de uma pandemia que não se traduz apenas por infecção, seja viral, mas sim com o pecado que contagia aos que insistem em andar longe dos caminhos do Senhor, os homens precisam de redenção. Não esperem um tempo melhor. Se você não pode ir, contribua, ajude a quem está na linha de frente. Não deixe de orar por aqueles que estão na batalha diretamente. A luta contra o pecado só vai terminar quando a igreja não mais existir. Certamente o que Paulo e Silas sofreram não foi aquele impacto evangelístico que talvez tenham imaginado, mas sim foi a maneira que Deus usou para levar o evangelho àquela região para que dali ele se espalhasse pela Europa. Veja que nem sempre a coisa acontece como planejamos. Mesmo obedientes ao chamado, isso não quer dizer que a realidade vai corresponder ao nosso projeto. Eles pregavam a palavra de Deus e por isso foram açoitados e presos. Perto da meia-noite, eles oraram e Deus agiu sobremaneira. Não foi para beneficiar um ou outro, mas sim para cumprir o seu propósito eterno. Se a hora não for oportuna, que tal pensar como Paulo e Silas? E ao invés de se desesperar, ore. Ao invés de murmurar, cante. Essas três histórias narradas por Lucas são extremamente significativas. Essas três pessoas seriam de cara desprezadas pelos judeus. Os judeus, quanto à lei, não dariam a mínima para esses três, pois eles, em suma, eram desprezíveis para os judeus. Pois é, a conversão de uma mulher, de uma escrava e de um gentio, era o atestado final e real de que o Evangelho de Jesus Cristo chegara à Europa de uma vez por todas, e qualquer tipo de discriminação ou pensamento contrário que ainda pudesse existir começava a cair em desarmonia com os que ainda queriam impor requisitos da lei para a salvação. Graças a Deus, pelos missionários que trouxeram o Evangelho até nós. E a Cristo, que nos agraciou com o presente da salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.